Olá, paz do Senhor. Estamos iniciando aqui mais uma pré-aula da lição dos adultos. Hoje, lição número 6, a suficiência da graça na cidade de Corinto. Estamos estudando neste trimestre sobre a igreja dos gentios, da chamada missionária à consolidação do evangelho entre os povos. E estamos indo aí para a lição número 6. Você que ainda não acompanhou as lições anteriores, pode procurar. Temos todas as lições aqui no canal. Quero também fazer menção do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, que é o presidente da IADIO e também o vice-presidente da convenção do estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Também o nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical e vice-presidente, pastor Eliseu Melfior. Na pessoa deles, cumprimento a todos os nossos coordenadores, representantes da coordenação, superintendentes, secretários, alunos da escola dominical. Você que nos acompanha, todas as lições, sempre está presente aqui no canal. A lição número 6 tem como tema a suficiência da graça na cidade de Corinto. O texto áureo encontra-se em Atos, capítulo 18, versículo 10. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. A verdade prática diz que a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Nesta lição, nós vamos estudar sobre o contexto do capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos, e a nossa leitura bíblica está do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 18 de Atos. Os objetivos, nós temos aqui o primeiro objetivo, conduzir o aluno a compreender Corinto e os desafios do Evangelho. O segundo objetivo, verificar com o aluno a missão de Paulo e a suficiência da graça. E o terceiro objetivo, conscientizar sobre a graça de Deus diante dos desafios da vida. Então, estes são os nossos objetivos. A palavra-chave é suficiência. Nós tivemos uma lição anterior falando sobre a graça também, né, numa abordagem um pouco diferente. E nesta lição nós vamos ver a suficiência da graça. Então, fazendo uma introdução, né, a fundação da igreja em Corinto, registrada em Atos capítulo 18, é um capítulo marcante aqui da história do cristianismo primitivo. Nós vamos ver especialmente por evidenciar aqui duas realidades fundamentais da missão cristã. A primeira realidade que a gente vê nesse capítulo 18 e que é, né, o embrião da igreja aqui de Corinto, a primeira é a suficiência da graça de Deus em meio às adversidades. Paulo chegou em Corinto em meio a várias adversidades na sua viagem missionária, e ele chega ali, mas dependendo da graça de Deus. E é isto que nós destacamos nesta lição aqui, né? Que a graça de Deus é que fortalece, é que anima, não são as palavras, não são as retóricas humanas, mas é a graça de Deus. O segundo ponto que nós podemos extrair aqui dessa lição é a importância de contextualizar a mensagem do Evangelho sem comprometer a sua essência. E é isso que Paulo faz, né, em Corinto. Ele contextualiza a mensagem sem comprometer a sua essência. Então, a graça, podemos dizer que ela não escolhe ambientes tranquilos. Ela manifesta-se nos piores cenários, como o Senhor disse a Paulo mais tarde, né, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. O primeiro tópico da nossa lição trabalha aqui, Paulo chega a Corinto, entre Atos 18, do versículo 1 ao versículo 6, e nós vemos o primeiro subtópico, Corinto, riqueza material e miséria espiritual.
Depois de retirar-se de Atenas, Paulo chega à cidade de Corinto, capital da província romana de Acaia, desde 27 a.C. Corinto, queridos irmãos, é importante você falar para os seus alunos como era a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era um centro político da Grécia, que nessa época superou Atenas. Atenas era a cidade mais importante, né, política e comercial daquela região. Mas Corinto era uma cidade que estava ali superando até mesmo a Grécia. Corinto era a capital famosa pela sua opulência, cheia de sensualidade, devassidão, sendo o maior centro de imoralidade de todo o Império Romano. Corinto também, né, abrigava ali templos dedicados a várias divindades, como um exemplo Afrodite. Afrodite era a deusa do amor, cujo culto envolvia práticas sexuais. Tem um historiador chamado Estrébão, né, e filósofo grego, que ele revela que havia em Corinto cerca de 1.000 prostitutas religiosas dedicadas a esse culto. As pessoas vinham de todos os lugares para estarem aí nesse culto e era, né, orgias e tantas coisas que Deus não se agradava. Corinto também se destacava pela diversidade cultural e pela presença de pessoas de diferentes nacionalidades e origens. Comercialmente era uma cidade estratégica, mas espiritualmente era uma cidade caótica, com uma ambiência hostil à mensagem da santidade. Mesmo assim, Deus escolheu esse lugar para plantar uma igreja forte, mas era ali que ele tinha muito povo, né? Como está escrito em Atos capítulo 18, versículo 4, quando Deus fala com o apóstolo Paulo. Então a graça, nós podemos extrair aqui, a graça ela não escolhe ambientes tranquilos, né? Ela manifesta-se nos piores cenários. Se fôssemos olhar, era uma cidade que parecia que era deplorável, uma cidade que não iria aceitar a pregação do evangelho, né? Mas é ali que Deus escolheu para que o evangelho fosse pregado e que uma igreja fosse plantada ali naquele lugar. Então, nós podemos ver que a graça não escolhe ambientes tranquilos, ela se manifesta em ambientes onde não é favorável ao evangelho, mas é ali que a graça de Deus alcança aquelas pessoas. É nesse ambiente desafiador que Paulo chegou com temor e tremor, carregando não apenas o peso físico das perseguições anteriores que ele havia sofrido, mas também a preocupação pastoral por todas as igrejas. E aí vemos o tópico número 2, temor humano e dependência da graça. Em 1 Coríntios, nós vemos capítulo 2, versículo 1 ao 5, Paulo explica que ao pregar aos coríntios, não usou sublimidade de palavras e de sabedoria, mas decidiu focar em Jesus Cristo e este crucificado. Apresentou-se com fraqueza, temor e grande tremor, né? Não com linguagem persuasiva, humana, mas com demonstração de espírito e poder para que a deles dependesse do poder de Deus e não da sabedoria humana. Isso nós podemos extrair que a palavra de Deus é ministrada, é pregada, quando nós dependemos da graça de Deus, do poder da palavra. Não são os nossos esforços, não são a nossa capacidade humana que vai fazer com que as pessoas aceitem a Jesus ou se convertam, mas é a graça de Deus. Paulo chegou lá dependendo da graça. Olha só como Paulo chegou a essa cidade. Ele veio de uma cidade perseguido em Filipos, né? Você pode ver isso no capítulo 16 de Atos, do versículo 19 ao 24. Paulo e Silas foram até presos ali, açoitados, presos. Lembra daquele episódio? Né? E eles estavam orando e aconteceu um terremoto ali e as portas daquele presídio se abriu.
algo sobrenatural. Aquele carcereiro que queria tirar a sua vida, de repente ele viu que estavam todos ali, e Paulo diz: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E Deus salvou aquele carcereiro. Era um púlpito diferente aquele presídio, né? Mas Paulo vem dessa perseguição. Paulo também foi expulso de Tessalônica. Você pode observar isso em Atos, capítulo 17, versículos 5 ao 10. Invadiram a casa de Jasson, atrás de Paulo, e Paulo teve que sair fugido, né? Paulo foi hostilizado em Bereia, Atos, capítulo 17, versículos 5 a 10. Os judeus excitavam as multidões atrás de Paulo, e onde Paulo chegava para pregar, chegavam os judeus ali para tentar, né, persuadir a multidão para apedrejá-lo, para fazer mal, para correr ele, né? Também vimos que ele foi ridicularizado em Atenas, Atos 17, 32. Enquanto ele pregava, os judeus ridicularizavam, né, e diziam: esses que estão trazendo aí uma mensagem diferente, ou causando caos na região, chegaram aqui também. Mas Paulo chega em Corinto com temor e com tremor, dependendo da graça de Deus, abalado fisicamente, abalado psicologicamente, mas cheio da presença de Deus. O terceiro subtópico do primeiro tópico fala o início do ministério e a oposição na sinagoga. Paulo inicia suas atividades na sinagoga, como estamos vendo neste trimestre, né? E Deus provê conforto, suprimento a Paulo com provisão humana e ministerial. Nós vamos ver aqui que ele uniu-se a Áquila e Priscila, como está em Atos capítulo 18, versículo 2 e 3, e ali formou companheiros, amigos, cooperadores, como ele menciona lá em Romanos capítulo 16, versículo 3 e 4. Depois chegou também Silas e Timóteo, né, trazendo alimento, trazendo informações, notícias, consolo, provisão financeira que tinham trazido do apoio financeiro dos crentes de Tessalônica e de Filipos. Então, permitiu que Paulo entregasse totalmente a pregação do Evangelho. Nós vemos como a graça de Deus opera por meio de relacionamentos. Você tem tido relacionamentos saudáveis? Amigos, né? Ninguém faz nada sozinho, ninguém permanece fazendo a obra sozinho, dependemos uns dos outros. Até Paulo precisou de amigos que o levantasse, né? Áquila, Priscila se tornaram companheiros, amigos, faziam tendas juntos, né? E ali criaram uma amizade, um relacionamento, e Paulo desenvolveu o seu ministério, mas dependeu de amigos que estivessem ao seu lado. A constante oposição dos judeus impediu Paulo de continuar anunciando o Salvador na sinagoga. Mas mesmo assim, Deus abriu um escape, né? Deus abriu uma outra porta. Quando ele não conseguiu mais ministrar na sinagoga, foi expulso, Deus abriu ali uma porta do lado da sinagoga, né? Podemos ver Crispo, o principal da sinagoga, converteu-se e muitos coríntios creram e foram batizados. Quanto maior a oposição, mais Deus mostra a sua graça. Onde há resistência, é maior, mais gloriosa é a intervenção divina. Onde uma porta se fecha, Deus abre outra porta. Podemos mencionar aqui também Romanos, capítulo 5, versículo 20, onde o pecado abundou, superabundou a graça, né? Nós vimos que a mensagem de Paulo, ela tem alguns objetivos. Ele falava de Cristo ressurreto, não persuadia com palavras bonitas ou usava alguma outra filosofia, não. Pregava a palavra como ela é cristocêntrica e dependia da graça e do poder de Deus. Você também tem dependido da graça de Deus? Você também tem dependido da presença de Deus na sua vida? Não precisamos usar recursos humanos para persuadir as pessoas. A palavra de Deus é suficiente. Amém? Segundo tópico da nossa lição, nós
vamos trabalhar aqui a continuidade da missão e o encorajamento divino. Atos, capítulo 18, do versículo 7 ao versículo 11, está contido aqui o segundo tópico. E o primeiro subtópico trabalha a casa do justo e o avanço do evangelho. Saindo da sinagoga, certo homem chamado Tito Justo, esse é o nome dele, Tito Justo, temente a Deus, frequentador da sinagoga, que deve ter se convertido sobre o ministério de Paulo, ofereceu um espaço na própria residência. Olha como Deus abre as portas. Eu falei no finalzinho do tópico número 1, que fechou-se a porta na sinagoga, mas Deus abriu uma porta de um outro homem do lado da sinagoga que cedeu a sua casa, se converteu, cedeu a sua casa, e ali houve salvação também. Como Crispo, um principal da sinagoga, se converteu, e outros dali da cidade de Corinto se sentiram à vontade por ir nessa casa e começaram a frequentar essa casa onde a palavra de Deus era pregada por Paulo, como se fosse um ponto de pregação da igreja de Corinto, onde estava iniciando essa igreja, e ali começou na casa de Tito Justo. A sua casa ficava ao lado da sinagoga, o que colaborou com a missão de Paulo, dado a ele e à nova congregação um bom conceito na cidade, o que era muito importante. Houve uma grande repercussão entre os irmãos de Corinto, quando souberam que ele pregava na casa de um cidadão romano. E assim muitos se converteram. O resultado do trabalho de Paulo foi muitos habitantes de Corinto se convertendo, inclusive Crispo, o principal da sinagoga, também se converteu ali. Nós temos também a menção de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, mencionando sobre este homem, Crispo de Calcedônia. Deve ter sido um dos primeiros seguidores de Jesus no Novo Testamento, e ele aceitou Jesus ali naquela ocasião. O segundo subtópico da nossa lição trabalha o medo do apóstolo e a palavra que fortalece. Você já teve medo em alguma circunstância, no seu ministério, na sua chamada, algo que Deus colocou no teu coração para fazer, e quando você foi fazer e enfrentar, você sofreu perseguições, sofreu oposições do inimigo e sentiu medo? Responda aí nos comentários. Apesar da presença de amigos na cidade, a permanência em Corinto seria um período de provações para Paulo. Paulo já chegou fragilizado em Corinto, e o Senhor foi fortalecendo ele. Mas o Senhor falou com ele, através de uma visão, com palavras de encorajamento. Você encontra em Atos capítulo 18, versículo 9 ao versículo 10. O Senhor falou 3 coisas ali para Paulo. Afirmou para Paulo 3 coisas. Primeiro, que o Senhor estaria com ele. Glória a Deus. Como é bom a gente ouvir uma mensagem dizer: o Senhor está contigo. O Senhor, mesmo que você esteja sofrendo perseguições, lutas, o Senhor não te desamparou. Paulo teve esse encorajamento do Senhor. O Senhor está contigo, Paulo. A segunda coisa que Deus falou para Paulo, que não lhe faria mal. Não que nenhuma tentativa seria desferida, mas que ele sobreviveria a todas as dificuldades. Muitas vezes Deus não nos livra das fornalhas, das lutas, das pressões, mas Ele nos livra na fornalha, nas lutas. Ele está conosco. Amém? E a terceira coisa que Deus falou ao apóstolo Paulo, que Deus tinha muito povo naquela cidade. Paulo, eu estou contigo. Vai sofrer perseguição, lutas, oposições, mas não vai acontecer nada contra ti porque eu estou te protegendo. E a terceira coisa, tem muito povo nessa cidade que precisa da minha graça, que precisa da salvação. Faça aquilo que eu coloquei no teu coração. E Paulo se entusiasmou, se encorajou, ficou 1 ano e meio ali naquela cidade, sofrendo lutas, perseguições, já havia passado por outras situações que ele saiu fugido de outras cidades,
mas Deus sustentou o apóstolo Paulo ali por 1 ano e 6 meses. Glória a Deus. Essa promessa encorajou Paulo, como também revelou o quanto a graça divina é suficiente para sustentar o obreiro, mesmo nos contextos mais hostis. Quantas pessoas neste momento estão pregando em países onde não há liberdade para o evangelho, e estão sofrendo perseguições, lutas, mas estão lá. O que sustenta essas pessoas, esses missionários? É a graça de Deus. Amém? É a graça de Deus que sustenta eles, mesmo sofrendo perseguições, dificuldades, mas o Senhor está com ele. É importante a gente destacar também que é natural o ser humano sentir medo, né? Mas o Altíssimo socorre aqueles que são dependentes da graça. Não nos deixa desamparados. Quando o servo crê na promessa de Deus, o medo, a insegurança, as dúvidas, as fraquezas são neutralizadas pela fé que ele possui em Jesus. Ninguém pode silenciar a voz de quem é cheio do Espírito Santo. Você pode dar um amém aí? Ninguém pode silenciar, né? Se Deus tem um projeto contigo, Deus tem um plano contigo, ninguém pode calar a voz do Evangelho. O terceiro subtópico trabalha a graça suficiente, perseverança e transição. Paulo perseverou nas promessas do Senhor, permanecendo em Corinto por 1 ano e 6 meses. Sentir medo não é sinal de fraqueza espiritual, né? Mas de oportunidade para experimentar a suficiência da graça divina. Você já sentiu medo de realizar alguma missão que Deus te deu? Mas mesmo você sentindo medo, o Senhor está contigo e Ele te fortalece, te anima, te encoraja. No entanto, estar na vontade de Deus não exime das oposições, das lutas, das perseguições. Assim, lembra dos discípulos? Eles estavam na vontade de Deus. Uma tempestade, Jesus estava no barco, outra tempestade, Jesus estava fora do barco, mas Jesus havia indicado para eles entrarem no barco e irem para o outro lado. Ou seja, estavam na vontade de Deus, mas não foi suficiente para que eles não passassem pela tempestade. Assim somos nós. Nós estamos debaixo da graça e não estamos imunes às lutas, perseguições, tempestades da vida. Mas tem uma palavra de Deus para você. É Ele que nos fortalece. A graça de Deus nos encoraja. Amém? Terceiro tópico, meus irmãos. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição. Vai trabalhar aqui Paulo diante de Gálio. A graça que sustenta em meio à oposição. No capítulo 18, do versículo 12 ao 17, está esse contexto do terceiro tópico. E ele tem o primeiro subtópico como a acusação dos judeus e a proteção divina. A perseguição, queridos, não cessou, né? A perseguição continuou. Depois da promessa que Deus havia falado com Paulo, né? A perseguição continuou. Deus disse, eu estou contigo, nada vai te acontecer e eu tenho muito povo nessa cidade. E a perseguição continuou. Mas o Senhor estava dando graça a Paulo. Paulo, levando-o, né? Foi dessa forma, tentaram condenar Paulo, né? Levaram até um homem chamado Gálio, que era o procônsul da província romana de Acaia. Os judeus levaram, esse homem está perturbando a cidade de Corinto, né? Está passando na região, trazendo uma mensagem e está trazendo um alvoroço, né? Mas ali naquele momento, os oponentes de Paulo, tirando vantagem da chegada de um novo governador, atacando o apóstolo, né? Novamente, Gálio era irmão mais velho de Seneca, o filósofo estoico que foi tutor de Nero durante um tempo. E uma inscrição encontrada em Delfos menciona que Gálio, como irmão de Seneca, o qual nos possibilita datar a chegada de Gálio em Coríntio
Corinto, mais ou menos no verão de 51 depois de Cristo. Delfos era a cidade do santuário de Apolo, que estava situado de frente de Corinto, do outro lado do Golfo de Corinto. No começo do governo de Gálio, ao redor de julho de 51 depois de Cristo, os judeus em Corinto tentavam arregimentar os poderes de Roma ao seu lado contra o movimento cristão. Então, juntos, os oponentes de Paulo arrastaram-no perante o tribunal de Gálio. O tribunal era uma plataforma elevada que tinha, né, ali na porta da cidade, do qual Gálio presidia e julgava. E os judeus tentaram impedir a obra de pregação de Paulo de todas as forças naquela província. Mas nós podemos ver, né, que antes que Paulo pudesse defender-se, Gálio o fez. Gálio mostra sua impaciência para os judeus, lembrando-os que Paulo não cometeu crime contra a lei romana. E Deus agindo na causa. Lembra da profecia, da promessa de Deus para Paulo? Vai ter oposição, vai ter dificuldade, mas eu estarei contigo, não te acontecerá nenhum mal. Neste caso, o próprio procônsul da província não se recusou a julgar esse caso, disse: isso não é comigo, ele não cometeu nenhum crime, né? É algo da religião romana, não tem nada a ver, e não quis julgar. A vitória do apóstolo Paulo. Continuando as suas palavras, o governador Gálio diz aos oponentes de Paulo que os alegados crimes, entre aspas, não envolvem fraude ou logro do ponto de vista da justiça romana, e que eles, os judeus, não têm nenhum caso legal contra Paulo. Até onde o governador vê, a disputa é religiosa e centraliza-se em palavras teológicas, em afirmações como Jesus é o Messias. Gálio lavou as mãos e não quis julgar esse caso. Assim, o governador prontamente rejeitou a acusação. Deus protegendo seus filhos. A fala dos judeus ali, Deus fez com que o governador rejeitasse. E aí nós vamos para o segundo subtópico, o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. Quando eles viram que Gálio havia rejeitado, não quis aceitar a denúncia contra Paulo, não quis julgar, o povo foi para cima de Sóstenes, insatisfeito com a situação, e foram para cima de Sóstenes, principal da sinagoga em Corinto, e espancaram diante do tribunal. Ele e outros judeus levaram Paulo perante o procônsul Gálio, acusando-o de ensinar doutrinas contrárias à lei. Provavelmente, tanto a multidão quanto o próprio Gálio estava mais contra os judeus do que a favor de Paulo. E Sóstenes, então, é mencionado em duas ocasiões na Bíblia. A primeira em Atos capítulo 18, versículo 17, que é nesse caso, que ele foi mencionado como principal da sinagoga de Corinto. E o segundo caso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, nessa passagem que Sóstenes é mencionado como nosso irmão Sóstenes. Olha só, indicando que ele tornou-se cristão e era um companheiro na fé, coautor da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Sóstenes pode ter sido o secretário que escreveu essa carta enquanto Paulo ditava. Embora não haja absoluta certeza, a conexão entre os dois, Sóstenes, é amplamente aceita por estudiosos da Bíblia. Aqui a gente pode ver como a graça de Deus alcança até mesmo pessoas que em outra ocasião se levantaram contra a graça de Deus, se levantaram contra a obra de Deus e são transformados pela palavra, pela graça de Deus. Amém? O próprio Paulo, que era um perseguidor, e Deus transformou ele e se transformou num grande missionário, pregador da palavra. E o terceiro subtópico da nossa lição, já concluindo, fala sobre a suficiência da graça na experiência de Paulo. Aqui, meus irmãos, é importante a gente falar um pouquinho sobre a graça.
A graça ocupa lugar central na teologia bíblica. Ela não é apenas o meio pela qual somos salvos, mas também a base sobre a qual vivemos e servimos a Deus. A experiência do apóstolo mostra que a graça não elimina as dificuldades, mas torna o crente capaz de permanecer firme nelas. A doutrina da graça ocupa posição central na fé cristã. Não se trata apenas de um conceito teológico, mas também de uma experiência contínua na vida cristã. Tudo é sustentado pela graça. Graça é o favor imerecido de Deus ao dar-nos o seu Filho, que oferece salvação a todos e dá aos que o recebem como Salvador pessoal. Uma graça acrescentada para esta vida é uma esperança para o futuro. Podemos dizer também que a graça não é recompensa por méritos. Aliás, eu sempre digo que ao olhar humano, a graça muitas vezes é até injusta, né? Quando olhamos, por exemplo, um filho que pega a sua herança, vai, gasta a sua herança e volta e pede para o pai novamente. Ao olhar humano, é injusto, mas isso é graça. Quando olhamos uma pessoa que cometeu vários crimes e no final da sua vida ele consegue a salvação como ladrão da cruz. E é o primeiro a entrar no reino de Deus, no reino espiritual. Isso é graça, né? E tantos outros exemplos que nós podemos mencionar da graça. Deixar 99 ovelhas, né, num aprisco e ir buscar apenas uma. Olha a porcentagem, a diferença. Mas isso é graça de Deus. A graça não é recompensa humana, não é justa aos olhos humanos, não é mérito, mas é a graça. A graça produz reconciliação com Deus. Poderíamos citar aqui: a graça sustenta na fraqueza, a graça capacita para o serviço, a graça consola em meio às aflições, a graça garante perseverança, como fez com Paulo em Corinto, que ele permaneceu firme, sofrendo perseguições, mas a graça de Deus o sustentou. A graça ensina-nos a viver em santidade, gera esperança, tantas coisas que podemos mencionar sobre a graça aqui, né? Como é importante entendermos a graça. Somos salvos pela graça, mas somos sustentados por essa graça também. É essa graça que nos sustenta, essa graça que nos ajuda, né? Essa graça que esteve com Paulo. Paulo pediu para que Deus tirasse o espinho na carne. E o Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta. Em outras palavras, Paulo, eu não vou tirar. Faz a minha obra com esse espinho, com essa dificuldade, com essa luta, com essa prova. Mas eu vou te dar algo, Paulo. Eu vou te dar graça para você sustentar a dor, sustentar a luta, a prova. E eu vou te dar graça para que essa graça esteja acima dessa dor, dessa dificuldade e você consiga vencer. Amém, meus irmãos? E eu encerro aqui, concluindo a nossa lição. Concluímos que viver na dependência da graça é o chamado diário do cristão, viu? Nós precisamos viver diariamente na dependência da graça. Reconhecer nossa fragilidade, confiar plenamente no Senhor, caminhar sustentados pela sua misericórdia. Não somos melhor do que ninguém, não podemos achar que vamos pregar ou vamos fazer a obra de Deus pelos nossos méritos, pelos nossos esforços. Não, não há estratégia humana que possa substituir a graça de Deus. A graça de Deus é o que nos faz sermos vitoriosos, né? Dependentes dessa graça. Quando aprendemos a depender da graça, experimentamos a verdadeira liberdade espiritual e a plenitude da vida em Cristo. A suficiência da graça na cidade de Corinto, que é a nossa lição, né? Essa contextualização, contudo, não significa concessão ao pecado. Não. Ao escrever aos crentes de Corintos, Paulo exortava-os à santidade, denunciava divisões, práticas imorais,
lembrava-os de que havia sido lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Ou seja, a graça que salva também transforma. Transformar pecadores em santos dentro de uma cultura marcada pelo hedonismo é o que a graça faz. A igreja de Corinto nasceu sob resistência, mas firmou-se sobre a suficiência da graça. A força do evangelho não está em métodos humanos, mas na presença fiel de Deus que diz: eu sou contigo e a minha graça te basta. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você continue aí acompanhando as nossas lições. E lembro a você que todas as sextas, às 21 horas, aqui na Rádio 107,5 FM, nós temos o nosso programa EBD em Foco. Até lá, fique na paz do Senhor.